E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Tá na hora do vídeo hipócrita, tá? Da política hipócrita, por sinal. Já vou fazer uma ressalva aqui. O vídeo não é criticando o povo chinês, é criticando a política chinesa. Por que esse tipo de coisa? Tá? Como você verá no vídeo aqui, a China está seguindo aquela seguinte política. Tá? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Nada mais é que, traduzindo em miúdos, hipocrisia. Tá? Quem tiver dúvida do que eu estou falando, procura no dicionário significado de hipocrisia. Você verá. Mas vamos lá, matéria, chega de enrolação. A China pediu que o Japão permaneça fiel ao seu compromisso de construir um mundo sem armas nucleares, ao expressar dúvidas sobre a promessa do primeiro-ministro Fumio Kishida de fazê-lo no aniversário de 77 anos do bombardeio atômico de Hiroshima. Por incrível que pareça, existe esse, como é que se fala assim, esse aniversário. Tá? É um aniversário de coisa mórbida, tem tanto em Hiroshima como em Nagasaki, tá? Que recebeu a bomba atômica também. É mórbido, pô, é mórbido, é aquela velha história. Vai ficar vivendo e remoendo o passado de dor, em vez de seguir para o futuro. Mas, vida que se segue. Mas em partes é bom também, porque relembra as pessoas de muita porcaria que poderia ter sido evitada, que fizeram, e a consequência disso. Por um lado é bom, mas por um lado é muito mórbido. Tá? Mas continuando. A China afirmou que, apesar de sua promessa, o único país do mundo que sofreu ataques nucleares na guerra está sendo protegido pelo guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. E se opõe que Washington renuncie à política de não primeiro uso em relação às suas armas nucleares. Claro, pô, o Japão tem que ser estratégico? Tem que ser estratégico. Não tira a razão do Japão. Por quê? O Japão não tem armas nucleares. Não tem. Tá? Só que ele tem um vizinho que ele tem armas nucleares. No caso, a China. Que você vê que a China ameaça todos e todos quando eles querem ao tempo que quiser. E que você vê um grande exemplo que aconteceu na guerra da Ucrânia. Tá? E foi o Putin. Quando começou todo aquele bafafá ali, dependendo da OTAN e os Estados Unidos e outros países começaram a dar ideia de intervenção ali, o Putin avisou. Ó, não tente atacar, tá? Não tente fazer grandes coisas, porque senão eu vou usar as armas que eu tenho para me proteger. E as armas que ele falou que ele tem, que quer, nada mais é que armas nucleares. Tanto que depois disso, aquela ajuda em forma de pessoas morreu por terra ali. Aí ficou só naquela parte de doação de armamentos. Mas você vê que em relação a pessoas, tropas, entrarem ali, fazerem certas, como é que se fala assim, intervenções, a mesma coisa a ONU. A ONU tem tropa, tem aquela famosa tropa da paz, tropa de paz. Por que a ONU não mandou, já ia falar um palavrão, o efetivo dela, da tropa de paz, para a Ucrânia? Por isso que eu falo, existe política de dissuasão, existe hipocrisia, existe, e existe a ONU que não serve para nada. Tá? Então tem muita coisa que, se depender da ONU, os países estão fodidos. Então eles têm que, desculpa o termo, só que eles têm que fazer alguma coisa para se proteger. Nem que seja psicologicamente falando. É o que o Japão está usando nessa parte da política de dissuasão dela. Primeiro, ela tem a proteção dos Estados Unidos. Claro que isso é pago. Mas se os Estados Unidos falar assim, não, abolimos o uso de primeira mão em relação à bomba atômica. O que isso quer dizer? Que os Estados Unidos têm que tomar coquinho, primeiro os países que os Estados Unidos querem proteger, tem que ser tomar pancada atômica primeiro para depois eles usarem. E nisso cai por terra o quê? Todo aquele sistema de proteção que a arma atômica supostamente traria. Tá? E é isso que a China não quer, sendo ela vizinha do Japão. E outra, o Japão também com isso ele dá a entender o quê? Com essa política de não aderir ao tratado, né, de não proliferação de armas atômicas, que a qualquer momento é bom, né? A qualquer momento o Japão ele pode construir uma arma atômica. Recurso para isso ele tem, e de sobra. Tá? Então a qualquer momento, se o Japão quiser construir uma arma atômica, ele consegue, ele pode. Só que ele não o fez ainda. Porque ele tem a proteção dos Estados Unidos nessa parte atômica. Então, em partes, ajuda o Japão? Pô, ajuda. Eu vou criticar, entre aspas, tá? Um país que, mesmo que está sendo pago, ajuda a proteger o Japão? Pô, nesse ponto, não. Sou, como é que se fala assim?
tenho como assim, o conhecimento que os Estados Unidos já fez muita porcaria. Eles já fizeram muita porcaria mesmo. Isso é fato, não tem como negar. Tá? Só que nesse caso aqui, ele está beneficiando o Japão. E eu moro no Japão. Como muita gente mora no Japão. Nós prezamos a nossa vida. Eu prezo a minha vida, você preza a sua vida, seu bem-estar e etc. Vocês querem, como é que se fala assim, viver oprimidos por um outro país? E aí? Faz sentido? Não. Então o Japão, ele quer, como é que se fala assim, ter suas armas de proteção, sim, nem que seja numa guerra psicológica, mas ele está fazendo. Ele não é besta, pô. Tá? Então é questão de proteção. Fato. Tá? Mas continuando aqui. Eu fiz só esse adendo um pouco longo para as pessoas terem uma ideia. Tá? A ideia real de politicagem em torno das situações. Não é para viver aquela ideia romancista que muitos têm por aí sobre a situação, não. Tem situações que são perigosas. Se os países não tomarem certas providências para se proteger, nem que seja de uma forma psicológica, para tentar dissuadir o outro a te atacar, eles têm que fazer de alguma maneira. Tanto que os Estados Unidos, ele se comprometeu com as Filipinas, em caso de um ataque, a proteger as Filipinas também. Então você vê que os Estados Unidos se comprometeu com a Filipinas, se comprometeu com Taiwan. Tá? No caso do Japão não é nem questão de compromisso, é questão que o Japão paga mesmo. Tá? Dos outros países eu não sei se eles pagam, mas no Japão eles pagam, até porque os Estados Unidos mantém bases aqui, tá? Bases aéreas aqui no Japão, então tem uma série de recursos e infraestruturas. Tá? Então nesse meio termo, é nisso que o Japão consegue se protegendo. Porque o Japão, falar que o Japão ele avançou na parte militar, não. O Japão está muito atrás de países como China e Rússia na parte militar. Então se algum país desses falar assim, vou brincar de dar tiro no Japão, o Japão está lascado. O Japão não aguenta ficar se defendendo. Aí a hora que vai acontecer o quê? A mesma coisa com a Ucrânia. Me doem armas porque eu não tenho. E aí? Tá? Então, deixando de hipocrisia, tá? Você vê que existem certos perigos no mundo, existem. Eles são reais. Você vê da mesma forma que a China, que Taiwan falou, tá? Que a China está se preparando para invadir. Com aqueles exercícios militares, eles estão puxando dados, eles estão colhendo os dados ali. Da forma que a China faz os exercícios, Taiwan responde, eles têm uma noção do que fazer ou não. Então tem que se tomar cuidado? Tem que se tomar cuidado. Alguns políticos japoneses até afirmam que ter compartilhamento nuclear com o lado dos Estados Unidos, alegando que a implantação de armas nucleares dos Estados Unidos no Japão não deveria ser um tabu, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, em entrevista coletiva em Pequim. É aquela velha história. Se o Japão hospedar alguns mísseis nucleares da China aqui, a China já vai ficar com o pezão atrás em tomar certas decisões, em tomar certas ameaças. Né? Então, serve de dissuasão? Serve. Por outro lado, como é que se fala assim? A China ficando acuada, ela pode tomar outras, outras ações que sejam mais perigosas. Todo mundo sabe que um ser, quando ele está acuado, ele pode fazer ações desastrosas, tá? E até inconsequentes. Então tem que se tomar cuidado também, tem que se tomar cuidado. É os dois lados da moeda ali. Mas de qualquer maneira, serve de proteção para o Japão? Serve. Não sou hipócrita, moro no Japão. Quero o bem-estar do Japão acima de qualquer coisa. Por quê? Se o país tem o bem-estar dele, eu vou ter meu bem-estar. Se o país começar a se fuder, desculpa o termo, eu vou me fuder junto. Eu moro no Japão. É a mesma coisa quem mora no Brasil. Se o Brasil começa a prosperar e ter o bem-estar dele, todos ganham. Se o Brasil começar a se fuder, todo mundo se fode. Não tem outra palavra para poder falar de forma mais bonita assim. Tem, mas para fazer uma forma tão clara, não tem. Por isso que eu sempre tento cortar aqui no canal aquela ideia de idealismo vezes realismo. O ideal não é real. Quando o real bate na cara e derruba o ideal, muita gente chora, para não falar outra coisa. Tá? Então, vamos parar com essa ideia, como é que se fala assim, idealista, e vamos pesar no chão ali e ser realistas para as coisas. Ele sustentou que o governo japonês foi
conivente com tais discussões pelos políticos lançados sobre dúvidas sobre a nova promessa de desarmamento nuclear de Kishida. É aquela velha história. Se o Kishida deixa, entre aspas, aberto, fala assim, a qualquer momento nós podemos criar arma nuclear, então abre teu olho comigo. Os outros países vão começar, por exemplo, assim, determinadas ações eu não posso. Segura a onda. Tá? Por quê? Se eu tenho um país do meu lado que ele não está armado, para que eu vou cutucar ele para ele se armar? Entende? Mas a partir da hora que o outro país começa a cutucar, o outro vai se armar. Isso é fato. É a mesma coisa. Você tem um vizinho aí, você sabe que o seu vizinho é totalmente pacífico. Um dia ele muda. E muda um outro para lá, que você sabe que o cara é totalmente violento. Você vai fazer o quê? Você vai tentar tomar certas medidas para se proteger. E aí? Né? Certas medidas servem uma série de fatores, igual no caso. Vou dar um exemplo muito esdrúxulo, tá? Quando você vai na polícia e pede intervenção, você vai para um juiz e fala, não deixa fulano de tal chegar perto de mim, porque esse filho de uma égua, ele é muito violento, que não sei o que, pode ser... Aquelas medidas restritivas. Nada mais é esse aqui também, um grande exemplo de medida restritiva. A grosso modo falando, sim. Tá? Essa política do Japão não adotar a política de não proliferação de armas nucleares. É uma medida restritiva. Fica longe de mim, porque senão eu vou fazer alguma coisa. Então existem certas medidas que as pessoas e os países podem fazer? Sim, vai depender de cada um, da sua interpretação naquele momento. Tá? Wang também apontou que o Japão está falando sobre o bombardeio atômico sem nenhuma reflexão profunda sobre a história da agressão, referindo aos danos causados pela guerra aos países vizinhos pelo militarismo do Japão. Aí é aquela velha história também. Tá? Japão fez muita atrocidade? Fez. Não nego. Fez muita merda? Fez muita merda. Tá? Só que nessa história toda, o Japão pagou o pato dele? Pagou também. Tá? Tanto que o Japão chegou no final da Segunda Guerra e não tinha nada. Não tinha recurso natural, não tinha nada. Os Estados Unidos mandou 2 bombas, arrebentou o país. Mas o Japão, com resiliência, ele conseguiu reconstruir o país. Tá? Só que você vê que esses países sempre usam a mesma moeda, sempre. O passado, só vive no passado. Não dá um ponto final ali e segue para o futuro. E nisso que só fica nesse do passado, vive atormentado com o passado. Enquanto o Japão largou o passado ali para trás, por mais que as pessoas falem que não. O ponto de virada do Japão foi as 2 bombas. Depois que caiu as 2 bombas na cabeça do Japão, o Japão falou, eu não tenho mais o que fazer. Viver no passado eu não posso. Então foi a partir da hora. Vou viver com resiliência, daqui para frente é futuro. Vou construir. Foi o que ele fez. Então tem muita coisa que as pessoas não se atentam a certas análises. Tá? Por isso que tem que se tomar cuidado. Tá? Então você vê que a Coreia do Sul ela usa muito esse discurso. A China usa sempre esse discurso. Por quê? É aquela velha história. Quem apanha, não, como é que se fala assim? Ele sempre lembra, mas quem bate esquece. Então tem essas chagas, existem essas chagas. Isso aí, como é que se fala assim? É fato. Tá? Só que usar certas chagas para chave de barganha é complicado. Coreia do Sul é mestre para isso. Tá? Usar essas chagas para ganhar dinheiro do Japão. E você vê que a China também está usando esse tipo de coisa como moeda de barganha. Só que chega um certo momento que os países falam chega. Foi o que o Japão fez em relação à Coreia do Sul. Ela falou assim, chega Coreia do Sul. Chega, cansou, secou a teta. Aí foi a hora que o Japão tomou certas atitudes, a Coreia do Sul pulou dessa altura e acabou a amizade entre os dois. Aí agora a Coreia do Sul estava tentando reatar. Mas depois dessa porqueira dessas declarações em relação à Pelosi, aquilo que eu trouxe para você, né, aqui no canal, já dá para você sacar que essa parte dos governos para se reatarem vai ficar cada vez pior. Então a política aqui na Ásia em relação ao Japão vai ficar boa? Não vai ficar boa. Tá?
Só que aquela velha história, o Japão tem que fazer alguma coisa para se segurar, ele tem que fazer. Tá? De alguma maneira, porque ele tem que prezar em algum ponto pelo povo. Porque politicamente falando, economicamente falando, o Japão não está prezando pelo povo. Mas ele tem que manter alguma segurança de alguma forma. Tá certo? Então já dá para você sacar esse exemplo da política hipócrita que a China tem em relação aos outros países. A China tem 250 ogivas nucleares que ela não fala de acabar. E ela não fala para a Coreia do Norte, ó, não faça a mesma política de armas nucleares. Ela não fala para a Coreia do Norte. Mas por que ela fala para o Japão? E aí? Por que o Japão não pode ter armas nucleares e a Coreia do Norte pode? Porque eu não vi em lugar nenhum a China falando para a Coreia do Norte não fazer testes, não fazer armas, né, parte nuclear. Não tem. Coreia do Norte, beleza, pode ter. Japão. Então você vê um pouco da hipocrisia. Por quê? Esse tipo de coisa são jogos de interesses. É aquilo que eu sempre tento passar para as pessoas. O interesse daquele locutor que quer te vender alguma coisa. Tá? Então só tome cuidado. Eu sei que é chato eu ficar repetindo isso todos os vídeos, mas essa parte de interesses que é o que vai regrar a política, né, do mundo, a política na sua casa, as suas regras. Tá? E esse tipo de coisa é muito complicado, Tá? Da mesma forma que às vezes você não tem necessidade de comprar um produto, um vendedor com a lábia a bolha, vai lá, te passa uma lábia e você acaba comprando aquele produto sem necessidade. Acaba se transformando em consumismo? Sim. Mas você vê que foi uma pessoa que teve um discurso bonito que te comprou. E a mesma coisa a mídia faz. Tá? Então tem que se tomar cuidado. Tem que se tomar cuidado com isso. Tá certo? E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.